Olá, aqui é a professora Diana. Nós vamos falar hoje sobre os advérbios. Vamos analisar aí esse cartoon, onde você tem uma imagem e uma frase, para que a gente possa entender um pouco dessa classe de palavras. Então veja bem, nasci para fazer o bem e faço isso bem mal. Vamos observar na frase o uso da palavra bem. Quando você tem uma primeira ocorrência, o bem, aí nós temos um substantivo, porque está se referindo aí à questão da bondade, né, ou a caridade. Mas mais à frente você tem a expressão bem mal. Nesse caso aí, nós já vamos ter advérbios, que são circunstâncias. Então, ele pratica uma ação, que é, no caso, fazer o bem, mas de maneira bem mal. Então, o advérbio é uma classe de palavra que indica as circunstâncias em que ocorrem as ações verbais. Então, quando ele fala bem mal, você tem a palavra bem, no sentido de intensidade, muito, bastante, e a palavra mal na forma, na maneira, que seria no significado de inadequadamente. Nós podemos ver mais circunstâncias de advérbios, como por exemplo, na circunstância de tempo. Então veja na frase, o estudante participou ontem da aula. Então essa palavra ontem dá uma ideia de tempo, então foi a circunstância, a participação ocorreu ontem. Também temos a de modo, que já falamos antes, como o estudante fala bem. Então, a maneira que o estudante fala, que ele pratica essa ação, é uma maneira, um modo bem. Há também a circunstância de dúvida, como o estudante talvez faça a tarefa. Então, esse talvez dá uma ideia de dubiedade, né? Talvez sim, talvez não. A ideia de intensidade, como já comentamos, o estudante participa muito, então a palavra muito, nesse sentido aí, nesse contexto, é relacionada ao verbo participar, é uma circunstância, portanto, é um advérbio. Também temos a circunstância de lugar, então o estudante mora perto, então esse perto aí se refere à maneira de morar, né, o local da residência. Também temos as circunstâncias de afirmação e de negação. Então, veja, o estudante é certamente o mais participativo, então você tem uma circunstância aí positiva. No exemplo, o estudante não participa das aulas, esse não já dá uma ideia negativa. No inglês, também existem os advérbios, então as línguas elas são semelhantes, então há também palavras, né, que cumprem esse papel de significar, de dar sentido às circunstâncias. Então, para o tempo, você tem palavras como now, que é agora, today, que é hoje, tomorrow, para o amanhã. No sentido de dar de uma frequência de vezes, né, você tem always, sempre, never, nunca, sometimes, às vezes. No sentido de lugar, você pode ter o here, que é o aqui, o there, que é lá, e o everywhere, que é em todo lugar. No sentido de modo, né, a maneira, você tem quickly, que é rapidamente, slowly, lentamente. Então veja que palavras como rapidamente, que tem o mente, né, o nosso sufixozinho mente, lentamente. Lá no inglês, eles já utilizam o L e o I, o li. Então, quickly, slowly. Então, esse li dá uma ideia aí desse que seria o advérbio de modo. E no sentido de intensidade, né, como o nosso muito, você vai ter o very e o to. Em espanhol, você também tem palavras para dar essa ideia de circunstâncias, como, por exemplo, no sentido de tempo, você tem ahora, que é agora, hoy, que é hoje, mañana, para amanhã, e de frequência a ideia de sempre para sempre, jamais, para aquela ideia de nunca, né, jamais, a vezes, às vezes. E no sentido de lugar, né, você tem o aqui, e é só diferente da gente por conta do acento, o ali, que é o sentido de lá, né? Para o modo, nós também temos palavras que podem dar essa ideia, né, de modo, de maneira. Então, rapidamente, lá eles têm o rapidamente, e aí temos também só a diferença de um acento. E temos também
palavras um pouco diferentes, como Despacito, né? Que inclusive foi tema aí, foi o título de uma música que fez muito sucesso. Então, o Despacito, ele tem uma ideia o quê? De lentamente. E no sentido de intensidade, o mucho e o muy. E aí, em determinados contextos, há uma diferença ou às vezes você usa o mucho e às vezes você usa o muy. Então, aí são detalhes que, para quem puder se aprofundar, vai poder conhecer. Nós temos aí como uma proposta para a atividade analisar aí a gramática, né, a partir desse cartoon. Então, cartoon não, desculpa, uma tirinha, né? Na verdade é uma tirinha. Então, você tem aí a Mafalda dizendo, essa garotinha, milhões e milhões de pessoas vivem no mundo para quê? Afinal de contas, para que a gente está no mundo? Agora eu estou com pressa, mas se você quiser eu investigo e dou a resposta amanhã. Então veja aí que a Mafalda, num questionamento muito grande, aparece um coleguinha e dá uma resposta aí bem objetiva, né? E aí está a graça da tirinha, né? Porque ela estava num questionamento bem existencial e o colega aparece com uma resposta bem concreta. Então veja aí. Como primeira pergunta você tem, analise a tirinha e identifique 2 advérbios utilizados. Em seguida, indique qual a circunstância desses advérbios. Será que é algum advérbio que indica a circunstância de tempo, ou de modo, ou de lugar? Na segunda questão, como ficam esses advérbios em inglês e em espanhol? Então, faça aí uma análise, volte aí um pouquinho nas informações que foram dadas e aí você vai poder responder. Na terceira questão, você tem qual a sua opinião sobre o questionamento da garotinha Mafalda? Veja que ela está aí fazendo esse questionamento, para que a gente veio no mundo? Qual a sua opinião sobre isso? E aí fica o lembrete, envie a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.